Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e no vídeo de hoje vou falar sobre um método de solução de equações diferenciais chamado de variáveis separáveis. Bom, vamos dizer primeiro o que é uma equação de variáveis separáveis. A gente começa considerando a equação dy dx igual a f de xy. A gente pode reescrever essa equação diferencial da seguinte forma: como uma função m de xy mais uma função n de xy dy dx igual a zero. Agora, se a primeira função m de xy, na verdade, depender só de x, a gente vai dizer que ela é uma m de x, e se a outra função n de xy depender só de y, a gente vai dizer que ela é uma função n de y. Tá? E a equação diferencial pode ser reescrita como m de x mais n de y dy dx igual a zero. Um exemplo seria a seguinte equação diferencial: dy dx igual a 3x dividido por 1 mais y. Quando a gente consegue escrever naquela forma anterior, como uma m de x e uma n de y, quando a gente acha essas duas funções, então a equação é dita separável. Vamos ver se a gente consegue isso nesse exemplo. Então, a primeira coisa é passar o denominador 1 mais y multiplicando para o outro lado. Então, vai ficar 1 mais y dy dx igual a 3x. Agora, eu vou passar o 3x para a esquerda. Vai ficar menos 3x mais 1 mais y dy dx igual a zero. Então, eu consegui escrever naquele formato de variáveis separáveis. O menos 3x é a minha função m de x e o 1 mais y é a minha função n de y. Tá? Então, essa equação pode ser escrita na forma de variáveis separáveis. Então, ela é uma equação de variáveis separáveis. Vamos resolver essa equação agora. Tá? Então, eu tenho ali menos 3x mais 1 mais y dy dx igual a zero. Bom, a gente vai pegar aquela primeira parcela, o m, o menos 3x, e escrever essa parcela como uma derivada em relação a x. Então, qual é a função cuja derivada em relação a x é menos 3x? Na verdade, é integrar menos 3x. Né? Então, eu tenho derivada em relação a x de menos 3x2 sobre 2, mais a outra parte é a mesma coisa. Eu vou escrever como uma derivada em relação a x. Eu tenho ali 1 mais y dy dx. Isso me lembra uma derivação implícita, onde y é uma função implícita de x. A gente não conhece a função explícita y como função de x, mas a gente sabe que y é uma função de x. Então, a gente pode escrever aquela segunda parcela como uma derivada em relação a x de y mais y ao quadrado sobre 2. Veja que eu integrei aquele termo entre parênteses em relação a y. Tá? E o dy dx ali seria a parte da derivação implícita. Tá? Quando a gente não conhece y como função de x, a gente deriva normalmente a função e multiplica por dy dx, derivada da função y em relação a x. Certo? Então eu fiquei com uma soma de derivadas. E nós temos uma propriedade de derivadas que diz que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Isso quer dizer que eu posso juntar aquelas duas parcelas numa só. Posso escrever como uma única derivada. Posso escrever como derivada em relação a x de menos 3x2 sobre 2 mais y2 sobre 2 igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou integrar dos dois lados em relação a x. Para eu tirar aquela derivada em relação a x, eu vou usar a operação inversa. Eu vou integrar em relação a x. Então, integrando o lado esquerdo, eu vou ter a própria função. Né? Integral da derivada é a própria função. Então, menos 3x2 sobre 2 mais y2 sobre 2. E do lado direito, integral de zero. Integral de zero é uma constante. Então, eu chamei de c'. Eu vou multiplicar por 2, só para tirar aquele denominador. Então, eu vou ficar com menos 3x2 mais 2y mais y ao quadrado igual a c. O c seria um 2c', tá? Igual a uma constante. Essa seria a solução geral dessa equação diferencial usando o método de variáveis separáveis. Outro exemplo. Resolva o seguinte problema de valor inicial: dy dx igual a 3x2 mais 4x mais 2, dividido por 2 vezes y menos 1, sujeito à condição y de zero igual a menos 1.
Bom, a ideia é a seguinte. A ideia de variáveis separáveis é jogar uma variável para um lado, deixar um lado da igualdade somente em função de uma variável e o outro lado somente em função da outra variável. Então, aquele denominador 2 vezes y menos 1 eu vou jogar para a esquerda, então vai ficar 2y menos 1 dy, e do outro lado 3x2 mais 4x mais 2 dx. Agora, o que eu vou fazer? Eu separei variáveis. Do lado esquerdo eu tenho só a função de y e do lado direito só a função de x. Então eu vou integrar ambos os lados, sendo que o lado esquerdo eu vou integrar em relação a y e o lado direito eu vou integrar em relação a x. Então vai ficar integral de 2 vezes y menos 1 dy igual a integral de 3x2 mais 4x mais 2 dx. Então, integral de 2y é y ao quadrado. Integral de menos 2 é menos 2y. Do lado direito, integral de 3x2 é x3, integral de 4x é 2x2, integral de 2 é 2x, mais uma constante de integração. Agora eu vou aplicar a condição inicial, y de 0 igual a menos 1, para achar a constante. Então, trocando x por 0 e y por menos 1, e fazendo as contas, nós vamos encontrar que c é igual a 3. Substituindo o c por 3, eu vou ter y ao quadrado menos 2y igual a x3 mais 2x2 mais 2x mais 3. Essa é a solução do problema de valor inicial. Agora, a gente pode também tentar isolar o y. Nesse caso, até não é tão difícil. A gente vai escrever o lado esquerdo como um produto notável, né? O y ao quadrado menos 2y, a gente vai escrever como y menos 1 ao quadrado menos 1, tá? E o lado direito repete. Então agora a gente vai isolar o y. Primeiro, menos 1 passa para o outro lado mais 1, então vai ficar y menos 1 ao quadrado igual a x3 mais 2x2 mais 2x mais 4. Agora eu vou passar o expoente 2 do lado esquerdo como uma raiz quadrada. Então vai ficar y menos 1 igual a mais ou menos raiz de x3 mais 2x2 mais 2x mais 4. E isolando y, eu vou ter y igual a 1 mais ou menos aquela raiz. Tá? O que acontece é que eu tenho duas soluções ali, né? Um mais a raiz e um menos a raiz. Mas somente uma delas vai satisfazer a condição inicial, que é a solução com menos a raiz, né? Solução y igual a 1 menos raiz de x3 mais 2x2 mais 2x mais 4. É só substituir a condição inicial que vai verificar que ela satisfaz somente essa função. Ok? Bons estudos e até a próxima aula.